Agora eu vou dar o meu testemunho aqui. Você que me acompanha em Rondônia sabe que eu já falei, mas você é do Brasil. Eu, infelizmente, a vida me pregou uma peça há quase 13 anos. A minha esposa teve um derrame cerebral. E por muitos anos, por mais de 9 anos, ela ficou sem circulação nas pernas. Era uma perna gelada, era uma perna fria. Um amigo me visitando, por nome de Edelson Moura, um dos maiores nomes do rádio do Brasil, falou, vou lhe deixar um presente aqui, quero que você dê religiosamente 40 gotas de manhã, 40 meio-dia e 40 tarde para Dilma. Daí 30 dias, eu comecei a observar que a circulação voltou e que a perna da minha esposa hoje é normal, natural, graças ao óleo de avestruz. Eu usei, eu recomendo e eu sei do que estou falando. Eu sou, digamos assim, usuário do óleo de avestruz, porque recentemente eu tive um infarto, fiquei 16 dias na UTI, coração vai, não vai. A partir do mês de abril comecei a usar o óleo de avestruz. E foi assim, um acidente, um encontro casual. Li a respeito, busquei informação, sei que está sendo desenvolvido estudo na Austrália, Estados Unidos, Japão. E onde que entra o óleo de avestruz? São os ômegas, ômega 3, 6, 7 e 9, que são ácidos graxos insaturados. A gente fala ômega 3 devido à posição onde se encontra a dupla ligação entre os carbonos, o carbono 3, mas são cadeias longas. Ômega porque ela é extremamente longa, né? Por isso que são poliinsaturados. Óleo de avestruz. Exato. Ô Francisco, para que serve o óleo de avestruz? O óleo de avestruz é um alimento natural. Por ser um alimento natural rico em ômega 3, 6, 7 e 9, ele traz para o nosso corpo um aumento da imunidade. As pesquisas mostram que os ácidos graxos ômega 3, 6, 7 e 9 faz parte do meu cérebro. E quando eu alimento produto tão rico em ômega 3, 6, 7 e 9 e ainda vitamina A e vitamina E, tudo contido natural no óleo de avestruz, aumenta a imunidade, melhora a performance mental e com isso aumenta a minha energia, toda a disposição que a gente precisa no dia a dia. Muito bem. Então é um produto, é um alimento que você tem que tomar meio que diariamente, é isso? É um alimento que é indicado culinário, você pode aplicar na salada, na sua alimentação diária, mas pode tomar também em gotas. É muito importante e os estudos nutricionais, vários estudos mostram que o consumo desses ácidos graxos diários aumenta a capacidade de você não adoecer. O nosso grande problema, Ratinho, é o tanto de pessoas doentes no Brasil todo, correndo filas de hospitais e que um alimento pode evitar. Nós estamos falando de prevenção. Bom, por isso estamos... Estamos entrando aí no período mais engordativo que nós temos num ano, né? Passando aí pelas festanças de Natal, Ano Novo, depois muita gente emenda férias. Quando vai para a praia, então, é um tal de comer as guloseimas ali de beira-praia, fora, né, bebericar algumas coisas e tudo mais. E quase sempre, quando você retorna ao batente lá para março, abril, quilinhos a mais, e aí vem aquele sufoco danado para a gente derreter toda a gordurinha que a gente ganhou. É complicado, não é? Será que é possível a gente, sem perder o sabor, né, da comidinha gostosa que a gente geralmente tem para este final de ano e começo de ano, mas que seja um pouquinho mais saudável? Até porque é tudo que hoje os nossos médicos estão recomendando, né? Os endocrinologistas, então, pelo amor de Deus, né? E aí a gente busca a nutricionista para que ela nos dê uma dieta mais saudável. Nós vamos falar sobre isso hoje, já preparando para as ceias que estão chegando, né? E também para o período, fora o período natalino e de Ano Novo, o período de férias. Eu recebo aqui hoje duas convidadas, retorna ao programa a Cristina Pereira, nutricionista clínica. Boa Obrigado tarde. por atender mais uma vez nosso convite, Cristina. Eu que agradeço a vocês. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. E ela traz consigo hoje a Isabelle Caiado, que é nutricionista personal
Diet. Isso, boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Vire freguesa do programa. Tá Obrigada. bem, né? Agora, pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que eu vou ter o Natal mais diet que eu já vi na minha vida. Rapaz, e onde é que fica a comidinha que já é tradicional nessa época de ano? Continua. Não pode comer, não? Pode comer, é só que a gente trouxe aqui algumas opções com trocas saudáveis, né? E é que ajudam a ser preparações mais interessantes para o Natal, para não dar esses quilinhos que você falou. Aí eles chegam com uma facilidade, né? Muito Depois fácil. teimo não ir embora de jeito nenhum. O que você ganha no mês, você leva quantos meses para poder queimar, ô Cristina? Ai, demora, hein? Que você ganha em um mês, depende, né? Se você, às vezes você ganha peso que não representa gordura, Você ganha peso, que a gente tem esse grande problema, o cliente entra para academia, tá malhando e ganha peso. E é peso de musculação. Certo. Assim, não muda, mas vamos falar de mas peso peso mesmo. Peso o peso gordo de um mês. Quem vai extrapolar na ceia de Natal, quem vai extrapolar na ceia de Ano Novo, né? E vai, como diz Olha, o outro. para ganhar é rapidinho, agora para perder demora. Para perder demora. Aí é alimentação, é atividade física, né? Demora. Se for esse pezinho de comilanças de final do ano, ela é chatinha para perder. E aonde que a gente ganha essa danadinha? No abdômen, né? Então aí é bem chatinho para perder. Leva. As pessoas que você acompanha, elas perguntam o que consumir nessa época do ano? Perguntam se podem fazer trocas inteligentes. Assim, existe algum panetone mais saudável? Existe, o que eu como? Pernil ou como peru? Como é que eu posso fazer uma farofa mais saudável? Né? A gente estuda isso para oferecer uma ceia mais saudável. Eu estava olhando, é aquela história, né? Depois que inventaram o tal do Google, que você bota o dedão ali, até a farofa, às vezes, ela é mais calórica do que a própria carne, do que a própria comida. É, por conta do bacon, a manteiga que eles adicionam, né? Faz a farofona e ainda coloca uma manteiga. Nós viemos aqui hoje para dar dicas mesmo mais saudáveis. Ainda coloca o bacon, bacon, então não fica nada saudável. Só vai agregando calorias, só né? Caloria. Em vez de trocar por uma castanha, por uma opção mais saudável, que fica aquela crocância, fica uma farofa otimizada, pode usar um óleo de coco, que é uma gordura do bem, uma gordura mais saudável, mas não, né? Eles sempre optam por manteiga. Mas aí ela vai dar o sabor do próprio coco, não vai? É bem sutil, né? Então, assim, junta a farofa, Não junta pode. ervas, então dá uma temperada e não fica só aquele gosto do coco. Como todo bom gordo, a gente tem que fazer as perguntas. A Claro. gente não pode optar, por exemplo, o meu médico, que lamentavelmente hoje está dodóizinho, já está com bastante idade e tudo mais, mas continua sendo no meu coração, meu eterno médico, Dr. Blas. E ele dizia, filho, você pode comer tudo. Agora, você não precisa comer um prato de torresmo. Você pega 2 torresminhos, os menores, põe na boca e fica... Saboreando. É isso aí. Né? A arte É está no difícil, equilíbrio, Mas né? você acaba, pelo menos o sabor passa, a coisa isso. passa. Não dá para botar o pé no freio sem tirar o sabor, não? Dá, com certeza. Eu também gosto disso. O maior problema, toda vez que eu estou aqui no programa eu falo isso, não fazer do esporádico o cotidiano, né? Aquilo que você come só no final do ano, ou que você só come uma vez no mês, não dá para fazer todos os dias. É isso mesmo. Até que um baconzinho, né, Isabelle? De vez em quando, não vai ser. Agora não vai exagerar. Colocar um na boca e mastigando e sentindo aquele gostinho, né, tradicional das festas, da casa da mamãe, da casa dos avós. Em quantidade. A gente vai trabalhar no caso aí da quantidade, pouquinho, leve, né? Mas na ceia aí também tem gente que fica... Natal é a ceia, meia-noite é a ceia. Fica o dia inteiro sem comer, para esperar a ceia. Para arrebentar a boca do balão à noite. Arrebentar a boca do balão, e passar horas sem comer. Parece que chega no Natal, eles comem como se não houvesse amanhã, assim, porque tem tanta variedade, então a pessoa quer experimentar de tudo, né? E o brasileiro é de então, mesa farta, né? Poxa, a mesa é muito A gente farta. não come com a boca, a gente come com os olhos inicialmente. Exatamente. Né? Eu tiro, eu comentei contigo, né, Cristina? Tava lá minha filha, minha mulher, minha nora sentadas, né? As 2 filhas, né? E estava meu filho também, e estava lá fazendo a lista do que farão nesta época do Natal. Eu tive quase que
né, uma congestão De tal, só de ouvir falar antes de comer, de tanta coisa que vão fazer. Né? E aí entra, inclusive, a despesa violenta. Né? Eu recebi, acho que do DESOP, um economista falou assim, amigo, você vai fazer um monte de coisa, depois vai para a geladeira, depois você não aguenta nem olhar para a cara daquilo. Você não sente cheiro daquilo. É verdade. Né? Passa um tempão sem sentir o cheiro. Você está infartado de tanto comer. Uma dica boa que eu vejo que ajuda muito, primeiro, né? Não chegar com fome na ceia de Natal, né? Porque o pessoal às vezes, o pessoal às vezes fala, vai ter a ceia, então, igual a Cristina falou, não vou comer a tarde toda para chegar na hora da ceia e comer muito. Se poder fazer um lanche leve, umas 2, 3 horas antes, é muito interessante. Eu acho o seguinte, a ceia você vai comer lá, é verdade que eu como muito antes da ceia, né? Eu não aguento esperar meia-noite, não espero mesmo. Agora, é o seguinte, você pode almoçar normal, exatamente. Pode chegar a hora que chegar à noite, você vai estar com a fome normal da hora, não é isso? Exatamente. Quando você vai comer num período assim de 2h30, 3, né? Você, como não fica um período extenso sem se alimentar, quando você vai comer, você não come como se não houvesse amanhã, né? E em toda ceia também tem aquela salada variada, então você pode já introduzir numa salada, para quando você for pro quente, né, pro pernil, pro peru, pro arroz, você vai comendo sede ao pote, né? No mesmo Google que eu busquei algumas coisas sobre caloria, né, eu vi lá, por exemplo, as receitas para fazer uma ceia. Eu não vi uma que tivesse salada. Pois é, isso falta. Uma salada... Foi uma nutricionista que montou. É verdade. Porque é interessante, a salada, se você inicia uma refeição, um almoço, mesmo que seja um almoço, jantar, com uma salada, a salada ela já é fibra. Então, ela vai te dar saciedade. A salada evita que a carne, né, que você vai comer depois, normalmente uma refeição tem uma carne, ela evita que a carne siga um caminho, vamos dizer, de tóxico. Que a salada, ela libera uma substância chamada, ela tem o complexo B também, a B6, ela tem o ácido fólico, né? E ela tem também a B12, né? Ela tem uma forma de B12 vegetariana, que na hora que você come a carne, essa salada que você comeu antes, faz com que a carne, em vez de virar gordura, a carne vira outro aminoácido dentro do seu corpo e ajuda na formação da musculatura, da pele, da estrutura que a gente fala propriamente da proteína, né, que ela trabalha. Então, a salada não é simplesmente comer a salada por implicância da nutricionista. Come salada, come mata. A pessoa, eu não sou cavalo para comer salada. A salada tem uma função, ela tem vários nutrientes que vai fazer com que a carne siga um caminho correto, um caminho saudável dentro do organismo. Eu lembrei do meu querido e saudoso amigo Juruna, foi deputado federal, índio Juruna. Né? Juruna dizia, eu não sou tucano para comer fruta. Eu não... e vai aí por diante, ele só comia carne mesmo. Né? Olha só. Mas a carne, ela vira gordura no nosso sangue também, né? Ela tem o colesterol. Agora, e nós não ensinamos mais nossa meninada, né? Então... Olha, eu tiro, meu netinho não come absolutamente nada de verde, de legumes. É porque ele não passou por nossa oficina. Você entendeu? Infantil. Não, então, com 5 anos de idade não come, já está indo para 6 agora em janeiro, quer dizer. Olha só. E não adianta, a minha neta que está com 15, até quando era menorzinha comeu alguma coisa. Mas hoje ela bota uma folha de alface e um pedacinho de tomate no prato, vira para lá, vira para cá, vira para lá, vira para cá, come tudo que tem, menos aquela folha de alface. É complicado, não é? Nós vamos iniciar oficinas para crianças também, para incentivar as crianças. Mas isso não é falta da nutricionista dentro da escola? Dentro da escola. Ouvi de uma mãe de aluno e ela conversando com a nutricionista, com a diretora da escola. Educação. E é uma escola pública, do governo, certo? E aí ela disse, a diretora dizendo para ela, olha, dizem que manda um negócio balanceado para a gente dar para as meninas, mas nunca passou uma nutricionista por aqui para dizer como é que funciona. Isso aí. Eu vejo que é muito coisa industrializada, né? Assim, esses dias eu estava na academia, de tarde, assim, eu fui lá e assim, eu vi os lanches, né? Eu fui começar a reparar os lanches das crianças. Era suco de caixinha, era chips,
era biscoito de saquinho. Eu sei que são opções mais rápidas. Fácil, né? De São pegar e tal. eu sei que não, né? mas se Não você estraga se com organiza, facilidade, exatamente, mas se você se organiza, por exemplo, hoje a gente trouxe aqui, por exemplo, esse biscoito, né? Certo. Esse biscoito aqui nada mais é o quê? A gente pegou esse biscoito de arroz integral, misturamos com chocolate meio amargo. Aquele arrozinho que vem coladinho um no outro, assim, né? Isso aqui. Tem muito em loja de japonês. Tem. De Ele é produtos bem- japoneses Ele é ou bem aglomerado. chineses. Esqueci de Né? chocolate. Ó, levinho, né? Isso. Super leve. E aí o que a gente esse faz? aqui é integral. 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 Então, e o bom dele é o seguinte, no ingrediente, o que tem Pega só? um pra mim aí, eu não Claro. vou comer agora não, né? Mas olha só, quer dizer, você Fica uma pegou... sobremesa dá bonita. pra fechar, Joãozinho? Falando sem lactose. Né? Tá. Olha, a finura, quer dizer, é o arroz. O arroz que estoura igual pipoca, né? Exatamente. Numa máquina, Aham. né? É o Isso. famoso, no meu tempo chamava arrozinho isso aqui. Arrozinho? Né? É. E por que ele é saudável? Porque ele não é uma E aí opção vem prática. o chocolate em cima, isso aqui é o Goji berry. que é a bola da vez agora. Isso. Né? O Tudo porquê tão que falando é uma que isso aqui sobremesa é- equilibrada, por quê? Porque aqui é o biscoito de arroz e ele, Ó. ele é sem conservante, sem corante, Sem açúcar. então, sem açúcar, então já é uma opção saudável. Porque qualquer alimento, geralmente, esses de saquinho, obrigada, esses de saquinho sempre tem geralmente alimentos industrializados, sempre tem um corante, um conservante, então esse é bom porque é uma opção saudável sem esses aditivos. Em cima a gente colocou o quê? Um chocolate sem lactose, para quem tiver restrição, já fica uma sobremesa boa, porque o biscoito não vai Graças glúten a nem Deus vai que já é lactose, e o chocolate sem lactose, e geralmente também sempre se atentar ao tipo de chocolate. Porque, por exemplo, chocolate ao leite, a maior parte dele é o quê? Açúcar, gordura. Já, por exemplo, vou optar por um chocolate 50% cacau. 50% dele tem que ser cacau. Os outros 50% que vai a gordura, né? Vai o açúcar. Então, se for de preferência 50% cacau acima, são opções mais interessantes. E o Goji berry em cima é o quê? Riquíssimo em antioxidante. Ajuda na renovação celular, riquíssimo em vitamina C. Esse então, Goji assim, berry é equilibrado. verdadeiro mesmo. Ô, Cristiano, eu tô você olha para em todo lugar, você está vendo propaganda de que Do isso aqui Goji berry. estão chamando de o santo graal da alimentação. Estão chamando de um miraculoso da alimentação. Isso aí É verdade mesmo. Ele é bem Goji berry, nutritivo. você não tem ele por aqui não, né? Tem um Tem aqui, saquinho. ó. Aqui, ó. Né? Isso. Se quiser Eu tirar não ele sei na se o mão, Joãozinho dá assim. para mostrar aqui, ó. Isso. Né? É a frutinha mesmo, olha aqui, ó. Né? Se quiser tirar umas, colocar Você na quer mão. tirar Né? pra ver? Entendeu? O Goji berry... Pega duas, três frutinhas aqui. Aqui. Né? Pode Vira ver. Essa frutinha aqui, ó. Né? Ela aqui, evidentemente, ela sofreu um processo, ela foi de desidratação. desidratada. Porque ela é né? importada pra- Opa, olha, caiu. Não coma dela Uhum. natural. Ela desidratada nesse formato é uma forma de conservação também, para que ela não crie fungo, né? Apesar que a desidratada também cria fungo, mas a embalagem é boa, mantém ela numa conservação boa. Aí, o Goji berry ele tem mesmo isso, muito antioxidante, ele tem vitaminas, minerais interessantes. Sem falar também da região, ele é importado, a região a região onde ele é colhido também é uma região muito rica, o solo é muito rico, faz com que passe isso para as Goji berry, para os nutrientes. Lógico que não é também Que tudo ele isso faz que no emagrece. organismo? E ele dá uma desintoxicada no organismo, ele fornece vários minerais que são antioxidantes. Lembrando que várias doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, são doenças com excesso de radicais livres. E os antioxidantes combatem esses radicais livres. Entendi. Então o Goji berry tem isso. Mas ele não é questão de emagrecer. Emagrecer é um Ó, dizem conjunto que de... perde, as propagandas então são enganosas. Então, ele é um coadjuvante. Ele não é um único, porque não adianta, porque que o pessoal pensa? Vamos comer o mundo, à noite eu como um Goji berry. Eles sempre né? querem uma pílula milagrosa. Resolve o problema. E não é. Tem que ter uma Tá atividade igual física. o diabético, né? Falou assim, não, eu vou tomar a minha insulina ou tomar o comprimidinho, eu posso Tá comer resolvido, açúcar doidado. Faça aí pra ver onde é que vai parar, Nossa, né? é O campo isso da aí. esperança fica no final da W3 ali, mais ou menos. Né? Brincadeira. Realmente tem que ter o equilíbrio, né? O equilíbrio é uma alimentação equilibrada, atividade física, o pessoal esquece que é Agora, a o grande pílula, problema né? é que a gente não educa. Nós estávamos vendo alguns vídeos para colocar durante o programa, e o que mais me chamou a atenção, falei, não, esse você separa, a imagem pode até não estar muito boa, porque a gente pensou no YouTube,
mas vale a pena. Quando é que você viu o seu filho, o seu neto fazer isso que esse menino faz? Bota aí. Arroz, feijão, alface, tomate, azeitona e frango. Sempre se alimentou bem, porque a gente sempre comeu salada e isso tudo a gente incentivava ele a comer. Um dia ele experimentava uma coisa, outro dia ele experimentava outra. E eles, com isso, ele sempre comeu assim, sempre comeu bem. É nessa fase de crescimento, desenvolvimento físico e mental que a criança precisa comer os alimentos mais saudáveis, tanto verdura, frutas, e é nessa idade que se formam os hábitos. Eu acho que por conta da boa alimentação, o Henrique ele tem mais energia do que as outras crianças. Eu percebo isso porque ele é o último a se cansar, ele é o último a demonstrar cansaço, ele é o último a parar de fazer alguma coisa, ele é o que demonstra mais resistência. Então eu acho que isso tudo se dá por causa da boa alimentação. Fico muito feliz. Inclusive ele come coisa que eu não como. Quem me dera, viu, ver se a meninada de hoje, né? Eu acho que aí falta um pouquinho da escola também. A escola, a casa. Casa não tem muito tempo, né? Às vezes os filhos alimentam em casa com uma secretária. A secretária às vezes não tem tanta instrução. Mas eu acho que seria o ideal mesmo as escolas. Enquanto as escolas não fazem, a gente monta oficina, a gente coloca na internet dicas para as crianças também. A gente já não vê os meninos comendo esse tipo de comida e tampouco fazendo o que aquele garotinho fez, né? Cambalhota, dando pirueta e tudo mais. Hoje o menino fica lá rabiscando o dedo naquelas porcarias, né? Ou clicando nos joguinhos e não sai do sofá, não sai do chão. Favorecendo o sedentarismo, né? Porque os pais querem descanso, junta com comidas né? práticas, né? E geralmente industrializadas, aí não estão contribuindo para uma saúde boa, realmente. Esses superalimentos eram antigamente considerados, são considerados superalimentos. Eles não eram oferecidos para qualquer pessoa, só os reis utilizavam, né? Os grandes mestres utilizavam esses alimentos, que hoje nós estamos tendo acesso a chia, por exemplo, a quinoa, o goji berry. E por quê? Porque esses superalimentos são isso mesmo, eles são superalimentos, eles melhoram o cérebro, eles fazem a gente crescer melhor, fazem a gente ter mais energia. Você viu essa criança? O pai falou, meu filho, ele come bem, ele é o que tem mais energia entre todas as crianças. E alimento é isso, dá energia para os... Come coisa que eu não como, né? Come coisa que eu não como, Que realmente é nutriente, né? Porque hoje em dia, se a gente for pegar geralmente esses lanchinhos industrializados, não tem realmente nutriente, é mais caloria vazia, né? Por exemplo, você comer uma fruta com a castanha, por exemplo, você já agrega nutrientes, minerais, então já fica uma duplinha bem interessante. Não precisa necessariamente da barrinha. Do Pará? Caju, tem a do Pará também aqui, ó. Tem muito magnésio. A castanha, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Ela é torrada, né? Isso. Então, até porque, para não criar problema na embalagem e tudo mais. Aí ela não perde o teor de Não. Só perde mesmo alguma... Ela não é fonte de vitaminas voláteis, por exemplo, a vitamina C, que se perde, né, no calor. Isso. Ela já não é fonte, ela é mais fonte de óleos bons, né? Ela é rica em gorduras boas, né? Então, assim, muito bom. E outra, ela dá saciedade. Então, por exemplo, em vez de você comprar aquelas barrinhas de cereais, que geralmente tem xarope de glicose, né? Que praticamente é o que? Açúcar. Você comer uma fruta com a castanha. Mas não é um saco de castanha. Tem os mesmos alimentos. Ao invés de levar, por exemplo, e tudo na moderação, né? Algumas... Pode comer o quê? Uma meia dúzia de castanhas? Não. É o suficiente ou é muito? 3 a 4. 3 a 4 vai depender da individualidade de cada paciente, né? Cada pessoa, né? Entendi. Se for um atleta, por exemplo, essa é a castanha do Pará. Essa é a do Pará. Isso é maravilhoso. Riquíssima em selênio. O que eu mais uso, assim, eu como 2 todo dia. Isso. Recomendação do velho Dr. Brás. Maravilhoso. Recomendam muito ela porque ela é riquíssima em selênio. Então, assim, é um mineral super importante, antioxidante. De sangue de quem mora em Brasília e região? Você viu o selênio nos resultados? É 0 à esquerda.
Exatamente. Não tem. Fica do solo, né? Os nossos alimentos, principalmente da nossa região, que não tem selênio. nada de selênio, né? Por isso que tem que, né, tem que consumir tem que a castanha. variado, né? A castanha do Pará é fonte de selênio. E olha, a deficiência de selênio leva ao hipotiroidismo. A gente faz essa relação aqui em Brasília também com uma região muito endêmica no hipotiroidismo. Tem uma questão muito grande de hipotiroidismo. Pode ser deficiência de selênio. Com certeza. Você consegue a quantidade de selênio ideal com 2 castanhas do Pará. Então, assim, realmente falta ir atrás de opções que realmente sejam nutritivas. O Dr. Blas me diz, tá aí no 2 castanhazinhas por dia, né? Faz parte do meu lanchinho das 10 horas da manhã. O selênio protege o cérebro das doenças, né? Diabéticos, né? Protege as doenças. O fígado, melhora muito o fígado, faz limpeza no fígado, o selênio. Puxa vida. Aí do seu lado tem uma sementinha também muito boa. Qual que é é? essa daqui, ó. Essa aqui? Essa do lado. Chia. Esta aqui. A gente sempre... A chia Ela é ótima porque ela é riquíssima em quê? Ômega 3, então assim, além de vários... gel. Então. Quando você coloca uma colherinha de café numa água, ela vira um gel. Ela vira gelatinosa, né? Isso. Isso é muito bom porque vai lentificar, né? Vai retardar esse processo de digestão e vai dar mais saciedade. E além disso, ela é riquíssima em minerais e outra coisa, riquíssima em ômega 3, que ele é o quê? Uma gordura boa, né? Que ajuda o quê? A várias propriedades que acontecem no organismo e não é aquela manteiga, né? Aquela gordura realmente saturada. Eu gosto dela, às vezes o pessoal vai pra festa, fala assim, ai, doutora Cristina, eu vou pra uma festa, eu vou pra uma ceia, o que eu posso fazer pra não ter muita fome lá no local? E pra também, dar saciedade e evitar os efeitos maléficos dos alimentos. Eu falo, toma chia na água. Esse gel pro pessoal que gosta de tomar umas iotas a mais, ele vai evitar a famosa dor de cabeça, pra não falar outra coisa do dia seguinte, não? Não, ele não evita isso, mas ele faz com que você não coma muito na festa. Mas, por exemplo, no panetone, agora que vão fazer, pode fazer receitas que utilizem tanto o panetone, tanto a semente de chia, como a semente de linhaça, que é essa outra aqui, ó. Porque, como elas são riquíssimas em fibras, primeiro, ela vai abaixar o índice glicêmico da preparação, ou seja, o açúcar. Então, quem é diabético, é uma opção boa estar adicionando essas sementinhas do bem. Porque ela vai abaixar, né, o índice glicêmico da preparação e fica uma preparação mais interessante para quem tem esse tipo de patologia. Agora, ela existe, inclusive, a farinha, né? Tem a farinha. No caso da linhaça, por exemplo, muito interessante a farinha. Nada que tenha grão, né? Eu tenho problema de divertículo. Aí né? seria e aí melhor vem a diverticulose e pode dar a diverticulite que matou o saudoso Tancredo Neves. E a farinha dela é boa porque dentro da semente de linhaça ela tem um gelzinho. Então, quando é a farinha, também é uma opção boa. Por quê? Porque esse gelzinho já vai ficar biodisponível para você. Tá bem. Já daqui eu estou escutando. Mas e aí eu vou comer o que então nesse Natal? Vamos voltar para o Natal e um pouquinho. Você falou em panetone, outra coisa que me chamou a atenção, além da farofa, em termos de caloria, né? Uma fatia de panetone parece que tem 200 e cacetada 264 de calorias. Calorias, dependendo da fatia, porque tem fatia desse tamanho. Sim, uma fatia para gente educada. Exatamente, com moderação. Moderação, esse é o segredo. Se for com moderação, ok, mas a gente tem outras formas de fazer, até porque, por exemplo, a ceia de Natal dá para ser uma ceia saudável e também para quem é intolerante à lactose, por exemplo, usar biomassa de banana verde para estar fazendo um panetone, por exemplo, que a biomassa é ótima para usar para quê? Emulsificante. Por exemplo, substituir por um creme de leite. Comprovado, né? A farinha de banana verde. Isso, e ele é riquíssimo em amido resistente, que funciona, tem as mesmas propriedades do que? Das fibras. Então ela vai o quê? Vai dar mais saciedade e também vai abaixar o índice glicêmico das preparações. A quantidade de açúcar. E como ela é um emulsificante, então pode trocar quem for intolerante, em vez de usar o creme de leite, em vez de usar o leite condensado, pode estar usando a biomassa. Estão perguntando, mandaram perguntando qual é a diferença de um panetone, vamos dizer, aquele que a gente compra das diversas marcas, e o panetone que você trouxe aqui. Tem alguma diferença ou esse é tal e qual? Esse é sucralose. Tal e qual é o nome de um adoçante. Exatamente. Né? Esse é de sucralose. Esse é de sucralose, mas também vai estar no site, a gente vai estar passando para a Cristina no site dela, um panetone a receita de um panetone feito de biomassa, que é exatamente bom para quem é intolerante à lactose. A Cristina é inimiga de farinha de trigo. Você também é?
Eu acho que cada caso é um caso, né? Então, eu prefiro assim, se a pessoa... eu só não passo muito, né? Porque, por exemplo, tem opções saudáveis. Dá para fazer uma farinha de grão de bico, farinha integral, que são muito mais nutritivas do que uma farinha branca. Então, com certeza, é melhor essas opções. O tal do glúten faz falta para o organismo? Porque eu estou vendo aí uma par de gente fazendo... A dieta. Não sem está glúten. consumindo glúten. Nada de glúten. Lá em casa tem até uma neta fazendo isso lá. Não, glúten não faz, não. Ao invés de comer pão, ela está fazendo aquele negócio que faz na frigideira. Tapioca. Nossa, uma delícia. Não faz nenhum... Não tem benefício nenhum para a saúde o glúten. O glúten é uma proteína dentro da farinha de trigo. É uma substância, são duas substânciazinhas dentro da farinha de trigo. Nenhuma. Até pelo contrário, faz mal. O glúten faz mal. Você tirando, tá maravilhoso. Né? Existe pão sem glúten? Existe. Eu não trouxe hoje. Existe pão. Você pode fazer em casa. No Usa site o que no lugar da farinha? Usa farinha sem glúten, um mix de farinha. Lá no meu site tem um mix da farinha. Fica super barato. Que é farinha de mandioca, polvilho doce e uma outra substância. Farinha. As farinhas do bem, né? Por exemplo, farinhas. Você pode fazer uma farinha super prática na sua casa, que é o quê? Compra o grão de bico, ele seco, já tira do saco, coloca no liquidificador, liquidifica, vira uma farinha de grão de bico. E dá pra misturar ela com uma farinha de arroz, uma tapioca e fazer várias outras preparações sem glúten. Os pães mais saborosos, você come um pão de batata porque acrescenta batata no lugar de farinha. E dá pra fazer a mesma o de mandioca, que para mim é um dos pães mais saborosos, é bom. Né? Você diminui totalmente a farinha quase e coloca a mandioca cozida mesmo, não precisa nem transformá-la em farinha, né? E aí dá aquele pão maravilhoso. Então, é só substituir a farinha. Coloca farinha sem glúten. Porque hoje tem em todo lugar você encontra farinha, né? Exatamente. Sem glúten. Ou se não encontra no lugar farinha sem glúten específico, você pode, né, lá no site, a gente pode liberar para o site de vocês também, o mix de farinha, que é farinha super simples, é polvilho doce, farinha de mandioca, é tudo... O telespectador passou uma mensagem lá dizendo assim, já estou amarelo de tanto comer esses farináceos aí. Verde. Né? Ele quer saber das carnes. Né? Você come carne? Como de tudo. Como de tudo. Todo mundo pergunta para mim, Cristina, você não come nada, né? Como de tudo com moderação. O que você chama de moderação para quem vai estar na mesa de Natal? Vamos pegar o Natal que está mais próximo. Sim. E você verá lá o peru, né? Ou o Chester. São mais ou menos idênticos, né? Isso. O pernil. O pernil, que também se usa muito. Isso. Né? Sei lá, o que mais? A leitoinha. A leitoinha, que é tradicional, lombinho, né? Lombinho. O que é que você pegaria que você sabe que não te faria mal? Em questão calórica, eu pegaria o peru, que ele é menos calórico, ele é menos gorduroso do que o pernil. Né? A gente sempre sugere, no preparo do pernil, ou mesmo do peru, o pernil que é mais calórico. Ao invés de ficar usando muito sal, muito realçador de sabor, que é o glutamato monossódico, né? Utilizar os temperos desidratados. Eu separei aqui, o Correio Brasiliense de hoje traz uma matéria interessante no caderno de saúde, né? Dizendo aquilo que você já falou aqui, ela já esteve algumas vezes comigo, eu até separei. Orégano. O amigo dos hipertensos. Não é que o orégano seja bom, não. É que ele faz com que se diminua o sal nos alimentos. Né? E olha que é coisa séria, viu? O orégano tem potencial para se tornar um grande parceiro de hipertensos, segundo estudo feito na Universidade de São Paulo, a USP. Isso aí. Né? O tempero muito comum em pizzas reduz o consumo de sal. Exatamente. Ele substitui, realça o sabor. E é natural. Exatamente. É super natural. Infelizmente, assim, o brasileiro ele tem uma alimentação riquíssima em sal, né, em sódio. A Organização Mundial, né, indica 5 gramas de sal por dia. O brasileiro está consumindo 12. Então, mais que o dobro. E aí isso é somado com o quê? Com refrigerantes, ou então preparações, né, sem estar tendo uma hidratação adequada, junta hidratação, né, baixa e muito sódio. Então, retém líquidos, né, pode estar influenciando em edema e, além disso, favorecendo hipertensão, né? Então, assim, hidratação tem que ser bem adequada, né? Em torno de 2,5 litros, 3, dependendo da pessoa. E usar o quê? Ervas. As ervas, a gente tem tantas, né? Tantos temperos, e a gente sempre usa aquele só sal. E tem tipos de sal também, né? Se for um sal refinado, é ruim, uma pergunta, então.
Sal do Himalaia. Ouço falar muito em sal marinho, rosa, sal do Himalaia. Afinal de contas, esse sal que a gente compra, que é super barato no supermercado, que é horroroso, né? Além de ser barato, atura uma eternidade dentro de casa. O ideal é o seguinte, quanto mais refinado, né, passa pelo processo muito industrial. Não é tão interessante. Hoje a gente tem opções mais saudáveis, né? Por exemplo, o sal do Himalaia, ou então você pode fazer um sal verde. Como é que é esse sal verde? Você mistura ervas, que é as ervas que vão dar realmente o aroma, o tempero. Coloca um pouquinho de azeite, coloca cebola, alho, bate tudo e fica um tempero muito bom. E não necessariamente se você utilizou o sal. Qual é a diferença desse sal que a gente compra no saquinho, que é super refinado, e o tal do sal marinho que está sendo indicado aí direto? Eles são menos processados, né? O sal marinho, teoricamente, deveria ser menos processado, né? Mas não. O sal marinho, nós temos encontrado por aí bastante sal marinho bem lavado. Ele é bem lavado, bem refinado e tira todas as impurezas. O que eles querem é botar o produto com aparência com certeza. bonita, Se a pessoa tiver em casa aquele moedor de sal, ela pode colocar o sal grosso. Porque ele não passa pelo refinamento, ele não passa pelo clareamento, então ele consegue manter mais propriedades nutricionais, né? Então, mais nutritiva. Então, coloca o sal grosso dentro do moedor, para quem não pode comprar o sal do Himalaia, que ainda pra gente é muito caro. O sal do Himalaia é riquíssimo nutricionalmente. Olha, Fer, que sai esse sal do Himalaia? O Himalaia é um sal rosa, é um sal de montanha. Ele tem vários nutrientes. Ele não tem o iodo sintético, tem vários minerais. Tem, né, várias substâncias que vão proporcionar saúde, é o que a gente sempre preconiza, né? Alimentos para a saúde, que promova a saúde, e não alimentos que matam a saúde, né? Que nos leve para o final da W3. Ô, Isabelle, os meninos estão perguntando se isso aqui é caipirinha, mas deixa... Gente do céu! Então, é porque assim, eu vejo... Eu já vi que tá cheiroso isso aqui, viu? Isso geralmente nos meus cursos é o drink de boas-vindas. Por quê? Porque assim, eu já começo a introduzir coisas práticas. Você corta um limão siciliano, o limão siciliano já tem aquele cheiro, né? E fica uma água aromatizada. Tá lindo. Até o galego fica lindo. Então assim, fica uma água aromatizada e você bebe, tem uma ingestão hídrica, né? Você bebe mais água com mais facilidade, porque tem aquele aroma, então você vai bebendo mais saudável. Agora mesmo o mexicano que está com problema renal, né? O mexicano é apelido, né? É o nosso colega que faz o som aqui da TV Gênesis, está com problema de cálculo renal. Eu detesto água, não gosto de água. Então essa é uma opção. Pode ser tanto com limão siciliano, aqui atrás eu coloquei laranja, pode ser laranja com canela em pau, já vai dar uma aromatizada e você bebe a água com mais facilidade, entendeu? Nos meus cursos eu já começo a introduzir isso para a pessoa já ir com uma outra... E a gente foge daquele industrializado, né? Com certeza. A Cristina mostrou, acho que no último programa que nós fizemos antes desse, aqui a quantidade de açúcar que tem num refrigerante. Num refrigerante nas caixinhas. E depois você aí me surpreendeu dizendo que no suco de caixinha tem mais do que no próprio refri. Tem alguns sucos que já tem. A quantidade de açúcar realmente é bem elevada. Fora que junta açúcar, aí junta um corante para deixar aquela cor do suco mais atrativa para o consumidor. Junta conservante, porque quantos dias dura um suco na nossa geladeira? 2, 3 no máximo. Quanto tempo que dura na prateleira? Na caixinha, entendeu? Então, assim, suco de caixinha, latinha, em pó, não, o melhor é o natural. Isabelle, já que você é uma expert aí, uma personal diet, eu já ouvi, já li algumas coisas sobre o adoçante. Sim. Principalmente o ciclamato e outros mais, né? Afinal de contas, a gente pode ou não pode usar aquilo ali? Então, tem opções mais saudáveis e tem opções que tem vários produtos e a gente acaba consumindo sem ver. Boa parte dos refrigerantes usa o quê? O adoçante aspartano. Já tem vários artigos, entendeu? Parece que já está proibido. Exatamente, já tem vários artigos que não indicam, entendeu? Então, assim, essa não é uma opção nada saudável. Uma opção boa seria o stevia, né? Ou então, por exemplo, beber sucos que já tem o açúcar da fruta, a frutose, por exemplo, um suco de manga, às vezes nem precisa estar adicionando, entendeu? Um suco de abacaxi. Então, as mangas já chegam adocicadas. Exatamente. Né? Eu, por exemplo, que não sou tão acostumado a açúcar, eu às vezes pego uma fruta que ela chega até, como diz o outro, me constranger de tão doce que tá, e você não botou uma gota de açúcar. Isso que é bom, adoçante, né? isso que é bom. Eu sempre indico evitar adicionar açúcar e tentar preparar mesmo a fruta mesmo, entendeu? Reaprender a comer e a beber, né?
E outra, sentir o sabor dos alimentos. Isso, e outra, geralmente, por exemplo, um copo de suco de laranja. Quantas frutas que vai naquele copo de laranja? Umas 3, 4? 3, 4 laranjas boas. E outra, não vai o bagaço da laranja, na maioria das vezes, que é a fibra que dá saciedade. Então, assim, eu sempre indico estar bebendo a água como uma fonte realmente de hidratação e comer a fruta, porque aí nela vai o bagaço, vai a fibra e vai te nutrir melhor. Pergunta que vem lá de fora, e o refrigerante diet? O refrigerante diet vai, a maior parte, pelo menos que eu já analisei o rótulo, é muito importante ver o rótulo, né, Cristina? Porque eu vejo que as pessoas, pega, então, por exemplo, eu estava até te explicando do biscoito, né? Isso. Esse biscoito de arroz, geralmente o primeiro ingrediente é o que tem mais. Então, primeiro, dá uma olhada nisso, quando for procurar esse produto ou esse, dá uma olhada nos ingredientes. Isso. Não só na tabela nutricional, os ingredientes mesmo, porque você vai ver que a maioria você tem uns nomes estranhos que você não entende. Verdade. Esse, por exemplo, é o quê? Arroz integral, semente de linhaça e sal. Acabou. Só, você entende tudo, né? Isso. E refrigerante vai o quê? Refrigerante, qual é o problema? Vai muito adoçante, né? E geralmente vai o adoçante ruim, que é o aspartano, e vai muito sódio. Tem até uma receitinha que eu passo, que é refrigerante natural. Como é que é? Pega água com gás, pega aquele suco de uva integral, orgânico, que vem naqueles de vidro, e bom que vem em vidro. Só deixar um detalhe, porque quando é em plástico, é rico em bisfenol, que é uma toxina do plástico que migra para dentro do conteúdo. Seja temperaturas muito quentes ou muito frias. Mas a maioria hoje de uva vem tudo só em os de uva integral, sim. Vidro. Isso. Aí vocês misturam o suco integral com a garrafa, com a água com gás, pronto, fecha e deixa lá lacradinho que fica uma Fanta de uva natural. Você me lembrou então tem opções saudáveis. A gente pegava, só que aí ela tinha muito açúcar, mas você pegava água com gás e botava groselha, né? Não é bem. De groselha é uma delícia, né? Agora você coloca suco de uva, né? Fica muito mais saudável. Fica muito... E outra, tem resveratrol, antioxidante natural, então ainda tem essas propriedades funcionais, então fica uma opção bem mais saudável. Agora, o açúcar, quer dizer, o que o açúcar supostamente deveria ter não faz falta para o organismo? Não, porque a gente também tem a frutose, que é um açúcar da fruta, bem natural. Mas, lógico, que até a frutose tem que ser consumida com moderação. Você pode olhar na pirâmide, né, alimentar que a gente tem como referência, até a fruta tem a porção indicada. Então, na verdade, gente, é tudo com moderação. A gente sempre entra, vai lá no consultório, com certeza a Cristina também deve atender, que eles falam, não, então, qual que é o segredo, qual que é, né? E assim, eu acho que é o equilíbrio mesmo. Não é que você não pode comer igual um panetone, né? E tudo vira açúcar. Pernil. Se você vai comer um panetone desse sem açúcar, ele vira açúcar no seu organismo. Mas é lógico, ele tem a farináceos que vai fazer com que isso se transforme. A fruta, você vai fazer um suco de fruta, que eu não gosto muito de suco de fruta, né? Assim, lógico, é melhor do que o refrigerante, sempre. Mas é assim, eu já falei isso aqui. Quando Deus criou a toxina chamada frutose, ele também criou o antídoto chamado fibra. Então, quando você pega a laranja e faz um suco, tem uma quantidade de açúcar, e joga toda a fibra fora, aquele vira meio que um veneno, porque ele tem muito açúcar. Mas quando você chupa a laranja, é outra coisa. Tem aquela fibra ali da laranja que vai ajudar a excretar o açúcar, a utilizar o açúcar da melhor forma, né? Então, assim, os sucos... Isso aí, essa água aí é fantástica, igual o mexicano, né? O mexicano falou que não toma água, mexicano. Isso para você não é interessante, porque todo o nosso meio metabólico, você vê que o nosso sangue está correndo, tudo que acontece no nosso corpo é meio aquoso, meio de água. Então, se você não toma água, né, ele vai ter que estar tirando de algum local. E outra coisa, o bom do limão, né? Por isso que eu até trouxe ali, o limão, ele ajuda o quê? Aqui do limão siciliano, né? É bom tomar... Às vezes eu não sei se vocês já ouviram. Tá lindo. Nós vamos tomar. E é alcalinizante. Exatamente. O limão siciliano, né? Eu acho que ele, pra mim, na minha opinião, ele só perde pro galeguinho, que é aquele amarelinho. Porque o limão, ele é riquíssimo em quê? Em vitamina C. E ele é considerado um alimento alcalino, apesar de ser ácido. O nosso sangue tem que ser, ele é tendencioso a alcalino. Ele é 7 é neutro, ele é 7.3, 7.4. Isso aqui ajuda até então, na digestão. Então, tendência ajuda. Mas também tem muitas... Você vai comer as carninhas de Natal agora, por exemplo, ao invés de ficar tomando os açucarados da vida, se ele bebesse uma água... Outra coisa que é muito boa, você já viu em churrascaria, abacaxi. Ele é muito bom porque ele tem bromelina. Bromelina, ela é uma enzima digestiva. Agora traz o abacaxi no Por isso, porque né? no abacaxi ele tem a enzima digestiva chamada bromelina, então ela já vai ajudar na digestão.
papaina também do mamão é ótimo, que também é uma enzima digestiva que vai ajudar. Então, você pode usar as frutas, determinadas frutas, objetivando, ajudar essa digestão. E no outro dia, acorda um suco detox. O brasileiro, voltando para as ceias, deixou de consumir, por ser muito caro, as castanhas lá de fora e outras coisas mais, as portuguesas e tudo mais, né? Que hoje é peso de ouro, peso de dólar, né? E aí acrescentou frutas. Eu, na minha casa, uso fruta direto, principalmente na ceia de Natal, então faz lá né? E bota-se manga e coloca-se uva. A cereja. Né? Agora o abacaxi a ameixinha. E outra, boa, cereja, ameixa, todas são o quê? Frutas vermelhas, riquíssimas em antioxidante, né? E dá um gosto nas preparações. Você faz, por exemplo, um muffin de cereja, fica super gostoso. Coloca um blueberry, que é riquíssimo em antioxidante também. Então, assim, você pode usar muito dessa alimentação para otimizar. Igual eu falei do abacaxi, ou então tem as frutas vermelhas, isso tudo vai o quê? Favorecer, vai agregar nutricionalmente a preparação e é gostoso, né? O que eu mais como é o lombo, e aí eu posso comer à vontade então, porque a minha nora, quem faz, ela coloca uma fatia de lombo, uma fatia de abacaxi e uma frutinha vermelhinha, como é que chama? Cereja. Cereja, blueberry. Né? Ai, que delícia. Naquele redondinho do abacaxi que tira ali. Não, então, essa água pode vir antes, né, da ceia, com abacaxi, com alecrim, com hortelã, que é digestivo, alecrim é digestivo. O alecrim é muito gostoso, não é? né? E é super digestivo, ajuda na digestão da carne. Será que é por isso que o árabe usa, por exemplo, muito hortelã, Muito hortelã para digestão, para melhorar a digestão daquele quibe, né, de tudo, é muito trigo, eles usam muito trigo, que às vezes o trigo é digestivo. Integral, né? E é indigestivo para quem não está acostumado, mas já estão até acostumados. Outra coisa que é bom é o quê? Depois da ceia, né, às vezes a pessoa passou um pouquinho da quantidade, fazer um suquinho detox com limão também muito bom. Para esse pessoal que gosta de uma manguaça danada, que bebe mesmo e chega no dia seguinte, tô com a dor de cabeça, entendeu? Não sei o que foi. Deve ter sido aquela cerejinha que eu comi, é claro. A gente sabe que não foi, quer dizer, tudo né? Passou dos limites mesmo, transbordou. Existe alguma coisa para o dia seguinte? Então, o suco detox ele é muito bom porque de manhã a gente tem a famosa janela de oportunidade. O que é isso? Você já passou de 6 a 8 horas dormindo normalmente, né? A média. Então, assim, em jejum não teve nenhum nutriente, né? Não ingeriu nada nesse período. Então, quando você acorda e faz um suco, por exemplo, com uma couve, né? Que é rica em fibras, rica em cálcio. Um limão, que ele ajuda a alcalinizar o sangue, uma fruta que vai te dar o carboidrato e é rica em frutose, não em açúcar, né? Colocar um gengibre, que é um anti-inflamatório natural, uma água gelada, uma água de coco e bate tudo e toma. É bem equilibrado, entendeu? Fazer um ovinho, por exemplo, um omelete, fica carboidrato, fibras e proteína completo e leve, entendeu? Vai te nutrir bem. Então, assim, fica uma opção boa. Aí já está pronto pro dia seguinte, né? Não, dia primeiro, tá sequinho, né? Aí, essa história de a gente tomar água durante, vamos dizer, a ceia nunca só é à meia-noite. Você chega mais cedo em casa, reúne a família, né? Alguns amigos, às vezes. E aí, se você está beliscando, e quase sempre beliscando coisa salgada, né? E aí você bebe alguma coisinha. Beber uma água no meio, disse que faz bem? Super bem. Evita, né, os inchaços também, você hidrata o corpo, né? O excesso de álcool, além de você está bebendo, você está comendo. Bebendo coisinha salgada, né? Retém líquido. Bebendo álcool. O álcool também retém líquido, aumenta a pressão e faz uma série de coisas. A água, nesse período, ela vai te hidratar, porque o álcool desidrata. O sal te desidrata. Então, a água nesse período também é interessante para te hidratar e evitar aquela dorzinha de cabeça. Que é quase o que a gente não faz, né? Não faz. Aí bota uma vasilha de água dessa na mesa, quem não vai tomar água? E é até uma tática, né? Você toma um copo de vinho, por exemplo, aí toma um copo de água, aí você já vai variando e não consumindo só o vinho, ou então só a bebida, né? Duas coisas me chamaram a atenção, a gente só está com 3 minutos, vocês vão ter que voltar por aqui. Eu estou vendo aqui uma pasta de berinjela, mas o que mais me chamou a pasta de berinjela feita a gente com biomassa de banana. Que é essa daqui. Feita com biomassa de banana verde. Feita com a biomassa? Com biomassa de banana verde, não é maionese. Mistura a biomassa com
com a berinjela. Com o antepasto. Você faz o antepasto, bate e mistura com a biomassa. Agora, me chamou mais a atenção isso aqui, adoçante de coco. Esse aqui é o açúcar de coco. É maravilhoso, esse açúcar de coco. Ele é muito bom. Ele adoça, só que o açúcar dele não entra para a célula da mesma forma que o açúcar entra, que a gente fala de baixo índice glicêmico. Mas coco tem açúcar? Tem açúcar, já pensou? O coco bem maduro. É aquele coco maduro. Sinceramente, é a primeira vez que eu vejo. Ele é interessante para quem quer perder abdômen, para quem quer dar uma secada, para o diabético. O óleo de coco, igual eu falei, que é uma opção saudável. Essa é a bola da vez, né? Que é a banha de coco, né? Exatamente. Eu tenho visto muita gente bom porque ele, em questão de saturação, quando você vai fazer preparações que vão ao forno, né, demora muito tempo e fica em altas temperaturas, ele satura, o ponto dele de saturação é mais lento do que, por exemplo, um azeite, um óleo. Uma banha no supermercado, que vinha um tabletão comprido assim, e que diziam que era vegetal. Aquilo ali é verdadeiro? É verdadeiro, era de coco muitas vezes. Também antigamente de coco, era de coco, muitas vezes de coco. Pararam o problema do coco é o exagero, né? não pode exagerar. Toda vez que a gente fala que é saudável, as pessoas querem exagerar. Outro dia uma moça me procurou e falou, nossa, eu vi na revista que o óleo de coco emagrece. Uma colher de óleo de coco antes das refeições. Eu tomei 4, tô com uma diarreia que não melhora. Mas lógico, né? Aí excesso, né? Para veneno e remédio só a arte está no equilíbrio, né? Então, consumir tudo, mas com equilíbrio, se puder otimizar ou colocando, né, alimentos que vão melhorar a digestão ou então rico em antioxidantes, é mais interessante, né? Tá bem, então. Pra gente arrematar de vez aquele quase 1 minuto para cada uma, deixa um recadinho pra gente que vai passar pelas ceias agora e humanamente impossível trancar a boca. Eu acho assim que as pessoas têm que se alimentar com moderação mesmo, né? Evitar o excesso dos alimentos, iniciar uma salada, iniciar a ceia com uma salada e essas águas aromatizadas também. É isso, e um início de ano maravilhoso para nós todos, para todo mundo. Muita saúde. Lá em casa a gente vai pegar o alface americano, a rúcula, o agrião, mas aí bota fruta no meio também, manga, bota maçã, tomate, cereja. Né? Meu Deus, aquele tomatinho redondinho, assim, fica muito bom. Uma delícia. Pra gente arrematar, querida. Então, assim, eu indico realmente, igual a Cristina falou, a salada primeiro, não ir com fome para a ceia, isso é muito importante. Muito bom. Comer tudo com moderação, mas assim, não precisa se privar, né? A gente acha que precisa se privar, mas não precisa se privar, mas comer com equilíbrio, moderação, se colocar um abacaxizinho para otimizar a digestão e, no mais, queria desejar um feliz Natal para todo mundo, com muita saúde, tá bom? Obrigada. Natal saboroso para todo mundo, né? Para vocês também, viu? Obrigada. Olha, que bom tê-las mais uma vez aqui. Bom, volte sempre, viu, querida? Obrigada. Faça como a nossa amiga, Cristina, tá? Bom, é isso aí. A gente mostrou muita coisa Diet and Delight aqui, né? A gente mostrou algumas opções. Isso não quer dizer que você tenha que fugir realmente das coisas que a gente só come nessa época do ano mesmo, né? Comer com moderação. Fazer o que o Dr. Blas me ensinou. Pedacinho na boca e saboreia. É bom demais. Grande abraço. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Até de tatu? De cobre faz mal. Mas que comilão! Não, não, não. Comer, comer. Bem grosso, polenta, batata e arroz. Eu quero carne assada, banana amassada com leite e sucrilha depois. Quero ensopado de frango, sorvete, morango, suspiro, pudim e manjar. Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois do jantar. Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois do jantar. Depois do jantar? Será que vai dar? Não vai aguentar.